Pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês umas estruturas mais malucas do sistema nervoso central, que é o bulbo raquidiano ou apenas bulbo. O bulbo, junto com a ponte e o mesencéfalo, eles são componentes do tronco encefálico, que é uma estrutura do sistema nervoso que está entre o nosso cérebro e a medula espinhal. Então, se uma formiguinha estivesse subindo sobre a nossa medula espinhal, a primeira dessas estruturas que ele iria encontrar seria o bulbo. Então, só lembrando da anatomia do sistema nervoso, o sistema nervoso central é constituído do encéfalo e a medula, no qual o encéfalo então é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, sendo que o bulbo, junto com a ponte mesencéfalo, fazem parte do tronco. E o tronco encefálico está quase que por inteiro no interior do crânio. Apenas uma parte do bulbo fica para fora do crânio. Então o bulbo é uma estrutura que tem aproximadamente 3 centímetros de comprimento, tem um formato aí mais ou menos que lembra um cone, só que daí de ponta cabeça. Aí, como eu falei, a parte inferior do bulbo fica para fora do crânio. E ele se insere no crânio a partir desse buraco que tem na base, presente no osso occipital, conhecido como forame magno. Em relação à sua anatomia, na sua parte posterior, ou seja, na região de trás, ele tem algumas marcações importantes, como por exemplo essas duas bolinhas alongadas, simétricas, que se assemelham a uma azeitona, recebendo o nome de oliva. Essa região pintada de amarela, que se chama pirâmide, e essa marcação de posição medial, denominada fissura medial anterior. Aí uma coisa muito bacana do bulbo é a inversão dos nervos motores. Lembra daquela história que o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa? Então, por exemplo, se uma pessoa teve um AVC e ficou com o lado esquerdo do corpo acometido, significa que o AVC ocorreu no lado direito do cérebro. Isso acontece porque é uma inversão dos neurônios vindo do cérebro, e essa inversão acontece justamente no bulbo, no qual ocorre um cruzamento desses neurônios. E esse cruzamento ocorre numa região específica da pirâmide chamada decussação. O termo decussação vem do número 10 em algarismos romanos, que é um x, por se assemelhar a essa forma de inversão dos neurônios, que também se dá numa aparência de x, bem aqui nessa região das pirâmides. Então já começa por aí de eu ter falado no início do vídeo que o bulbo é uma das estruturas mais malucas do sistema nervoso central. Aí a outra maluquice é em relação à fisiologia do sistema respiratório. Acontece que a nossa respiração ela é controlada tanto pelo córtex cerebral quanto pelo bulbo. O córtex cerebral comanda a respiração voluntária, é aquela quando nós inspiramos e expiramos intencionalmente. E quem faz aula de yoga, pilates, entende bastante disso. Quando nós fazemos esse tipo de respiração, ele é realizado pelo córtex de acordo com a nossa vontade. Só que na grande maior parte do tempo a gente não pensa em respirar, a gente esquece completamente. E nesse momento, quem controla a respiração de uma forma involuntária é o bulbo, entrando em piloto automático. Só que existe uma situação na qual somente o bulbo controla os movimentos respiratórios. Isso tem a ver com o pH do nosso sangue, que é constantemente monitorado pelo bulbo. Acontece o seguinte, o bulbo tem alguns receptores de pH na nossa artéria aorta e também nas carótidas, que são aquelas artérias que levam o sangue à cabeça. E para o bulbo, o pH adequado é um pH 7,4, um pH levemente básico. Então ele fica constantemente monitorando isso daí. Ele aceita uma variação pequena, de 0,04 no pH, tendo essa variação entre 7,36 e 7,44. Quando o pH sanguíneo está dentro desses valores, a gente consegue executar a respiração via córtex cerebral de uma maneira intencional. Agora existem situações, por exemplo, quando nós tapamos o nariz, ou então iniciamos uma corrida muito rápida. Quando isso acontece, a gente fica ofegante, né? E nós não conseguimos controlar a respiração naquele momento. Isso ocorre porque nessas situações, por exemplo, quando nós tapamos o nariz, nós impedimos que o gás carbônico saia do nosso sangue pelos pulmões, ocasionando então um aumento de concentração desse gás no sangue. Só que o gás carbônico ele vai reagir com a água, formando um ácido, o ácido carbônico H2CO3, que por consequência ele vai ionizar, liberando os íons bicarbonato e íon H+. Então, quanto mais nós prendemos a respiração, maior vai ser a liberação de íon H+ do sangue, aumentando a sua acidez. E quando essa acidez extrapola esse valor de 7,36, ou seja, atinge valores abaixo, o bulbo entra no estado de alerta, acionando os nossos músculos respiratórios, assim como o sistema cardiovascular, a aumentar a frequência e amplitude dos movimentos respiratórios. Então a gente fica ofegante até que se restabeleça uma situação adequada e o bulbo permite novamente que o córtex cerebral comande a respiração voluntária. E agora voltando na anatomia do bulbo, a gente precisa conhecer os seus nervos, que são 4 no total: o nervo glossofaríngeo, o vago, acessório e o hipoglosso. Como esses nervos pertencem ao crânio, são chamados de nervos cranianos, NC. Lembrando que abaixo do bulbo nós temos a medula espinhal. Então, encerrando os nervos cranianos, aqui no bulbo, começam os nervos da medula. E aqui, de uma maneira didática, nós vamos começar de baixo para cima, iniciando com os nervos hipoglosso e acessório. Esses dois nervos possuem ação motora, ou seja, estão conectados a músculo. No caso do hipoglosso,
ele que é responsável pela movimentação da nossa língua. Essa figura aqui é de uma pessoa que teve paralisia no nervo, acometendo então a movimentação da língua. Já o nervo acessório, ele comanda os músculos do pescoço, os músculos que sustentam a nossa cabeça, como o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui do pescoço, e o trapézio que fica na posição posterior, bastante famoso nos exercícios de musculação da academia. E posicionado acima do nervo acessório, nós temos o nervo vago, que é um nervo também bem maluco do nosso sistema nervoso. O nervo vago é o maior em amplitude e distribuição no nosso organismo, percorrendo então desde o crânio, na altura do bulbo, passando pela cavidade torácica abdominal, se encerrando nos intestinos delgado e grosso. Dessa forma, ele é o principal nervo do nosso corpo, atuando então na nossa região torácica e abdominal, no coração, pulmões e sistema digestório. E além disso, ele atua também no nosso próprio crânio, participando da fala e da deglutição. E o que faz o nervo vago ser maluco é em relação à sua atuação na faringe e na laringe. Então veja bem, o nervo vago ele sai do bulbo que está nessa posição aqui. Por sua vez, a laringe e a faringe estão bem pertinho, a uma distância de 5 centímetros. Então, o que se esperaria nesse caso é que o nervo vago saísse então do bulbo e fosse diretamente na laringe e faringe. Só que não é isso que acontece. Embora a posição de início e fim dos nervos seja uma distância muito pequena, em torno de 5 centímetros, o caminho que esse nervo percorre é enorme. Veja bem, o nervo vago ele sai daqui do bulbo e percorre verticalmente o nosso corpo em direção ao tórax. E ao chegar aqui no coração, na artéria aorta, ele passa por debaixo da artéria aorta e volta aqui na nossa boca. Então ele faz um longo caminho para chegar na faringe e laringe, que é o que está representado nessa figura. Aqui em amarelo nós temos o nervo vago descendo o nosso pescoço, passando por debaixo da artéria aorta e retornando, contornando o esôfago em direção à faringe. Então ele dá uma baita de uma volta. Então eu deixei aqui notado para vocês que o nervo vago, ao passar pela artéria aorta, ele tem duas ramificações. Aquela que continua na região torácica e trato digestório e a que retorna para a faringe e laringe. Aí você deve se perguntar, por que o nervo vago então não vai diretamente à faringe e laringe, tendo que antes disso dar uma baita volta até a artéria aorta? Isso se dá, gente, por uma questão evolutiva. Acontece que na evolução dos vertebrados, lá no grupo dos peixes ainda, antes de surgir os anfíbios, répteis, mamíferos, o bulbo ele era bem próximo do coração e também das suas faringes e laringes. Então, início e fim era bem próximo. Só que ao longo da evolução, aquela que deu origem a nós, os mamíferos, o coração e a artéria aorta elas foram se distanciando da laringe e faringe, trazendo consigo esse arco que o nervo vago faz por trás da aorta. Então, é essa a justificativa. E se a gente pegar as girafas ou então os grandes dinossauros, que são bem pescoçudos, o nervo vago deles é ainda muito maior, tendo então que sair daqui do bulbo, vir em direção ao coração, passar por debaixo da aorta e retornar até a boca novamente. Então quem explica essa maluquice do nervo vago é a evolução. E além do nervo vago, o bulbo tem um outro nervo que atua na boca, que é o nervo glossofaríngeo. Só que esse daqui ele se dirige diretamente à boca, não tem que fazer nenhum passeio pelo corpo. E esse nervo ele está mais relacionado à alimentação, atuando na salivação, deglutição e também no reflexo de vômito. Em relação à atuação fisiológica, além do bulbo controlar o nosso sistema respiratório, ele também controla o vômito, que é uma coisa legal pra caramba, né? Bom, o vômito, gente, nada mais é que uma defesa do organismo quando alguma coisa está irritando o trato digestório, seja estômago ou intestino, quando você come um alimento estragado, contaminado ou então enche a cara. Então o nervo vago que irriga essa região do trato digestório, ele leva essa informação para o bulbo. E o bulbo então ativa o reflexo do vômito com a intenção de limpar o nosso organismo. Então, além dessa ação de defesa, o vômito também pode ser provocado, né? Se você tocar com o dedo a parte posterior da língua, a faringe, vai acionar esse reflexo de vômito. Então veja que o vômito ele é uma responsabilidade do bulbo. Agora, se esse vômito vier por complicações no trato digestório, quem informa o bulbo é o nervo vago. Já se você provocar o vômito colocando o dedo dentro da boca, quem vai acionar o bulbo vai ser o nervo glossofaríngeo. E para a gente finalizar o vídeo, uma última importância do bulbo é que ele está relacionado ao controle da frequência cardíaca, ou seja, o controle do batimento cardíaco. Aí uma coisa, o funcionamento dos batimentos cardíacos, eles são comandados por um conjunto de neurônios presentes dentro do coração, estruturas internas a ele. Agora, fatores externos podem influenciar no coração, aumentando ou diminuindo a frequência de batimentos cardíacos. E o bulbo está presente aqui, junto com corpos celulares presentes na medula espinhal, num contexto do nosso sistema nervoso que a gente denomina sistema nervoso autônomo. É aquilo que a gente chama de sistema nervoso simpático e parasimpático. A essa parte do sistema nervoso, por ele ser muito complexo, eu vou detalhá-lo num outro vídeo. Mas aqui, para a gente finalizar, quem acelera os batimentos cardíacos são nervos que partem de gânglios presentes próximo à nossa medula espinhal na região torácica, fazendo parte do sistema nervoso simpático.
e eles aumentam a frequência cardíaca. Então, por exemplo, quando você vê um pitbull na rua ou vê a pessoa que você gosta. Já a diminuição dos batimentos cardíacos, quando você dá aquela relaxada, isso é comandado pelo bulbo através do nervo vago. Então o bulbo, mediante outros fatores, ele entende que a situação acalmou e que o coração precisa dar uma desacelerada. Então ele executa esse comando para o coração através do nervo vago. Então vocês podem ver o quanto o nervo vago é importante no nosso organismo, né? É isso aí, gente. Falou!